Olá, povo abençoado de Deus, tudo bem com vocês? Na mensagem de hoje, iremos ver que não podemos parar e não podemos perder a fé em Deus. Quem não conhece alguém que já foi convertido ao Evangelho e depois se desviou e está afastado da igreja? Essas pessoas um dia já viram em suas igrejas milagres acontecer, já testemunharam o poder de Deus até em suas vidas e depois a fé dela começou a ir embora, começaram a duvidar. Essas pessoas pararam de crer naquilo que um dia ela própria viveu e viu Deus operar na vida dela. Mas como isso pode acontecer? Pode porque a pessoa não se fortaleceu, não buscou conhecer mais de Deus, não orou, não teve comunhão com Deus. A partir do momento que a pessoa começa a caminhar com Cristo, só existe um caminho: o crescimento espiritual. Não dá para ser novo convertido para o resto da vida. Ouçam o que a palavra diz. Hebreus capítulo 10, versículo 38. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Viver da fé. Todo cristão, querendo ou não, precisa ter fé e viver dela, pois sem ela não agradamos a Deus. Mas ter fé não é algo simples para muitas pessoas. Não é algo que podemos falar, eu tenho fé, sem ter, porque vira somente uma declaração. Fé é uma certeza de que aquilo que estamos pedindo em oração para Deus, Ele vai responder, Ele vai fazer. Não porque Ele tem obrigação, e sim porque Ele nos ama e estamos vivendo a sua palavra. Aí você pode pensar, mas pastor, então por que muitas vezes em que oramos, as nossas orações não são atendidas? Aí você tem que fazer uma autoanálise. Tenho vivido a palavra? Sigo os mandamentos e não dou brecha para o inimigo? Leio a Bíblia todos os dias para me fortalecer? Oro todos os dias? Tenho todos os dias um tempo separado para ficar na presença de Deus? Tudo isso Deus leva em consideração. Porque Ele sabe aquele que está se esforçando para receber algo dele e aquele que só fala ou até ora, mas faz isso só em momentos que precisa. Imaginem se Deus atendesse às orações de todas as pessoas. Muitos iriam até crer em Deus, que foi Deus que fez o milagre. Outros diriam que foi o destino, o acaso. Outros diriam que foi a religião dela. Outros diriam foi a minha entidade. Onde estaria a glória de Deus nesse negócio? Mas e as pessoas que estão dentro das igrejas e não têm as suas orações atendidas? Aí vem aquela autoanálise para saber onde está o erro. Pode ser falta de fé, pode ser falta de paciência, pode ser a dúvida que já entrou no coração logo depois que você orou. São vários os fatores e só quem vai poder te responder é Deus. Somente Ele poderá dizer o que você precisa fazer para receber o seu milagre. Infelizmente, muitos não conseguem esperar a resposta de Deus e param de crer. Aí sabe o que acontece? O diabo começa a vencer, porque aí ele começa a colocar tentações, começa a lançar suas setas. Primeiro começa com um vento fraco, depois fica mais forte e quando ele vê que a pessoa não está olhando mais para Jesus, vem a tempestade e a pessoa, ao invés de confiar, começa a afundar nos problemas. Isso me faz lembrar de um texto que está em Mateus, capítulo 14, versículo 30. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo: Senhor, salva-me. Aqui estamos falando de Pedro. Ele e os discípulos estavam no barco à noite quando viram um homem andando sobre as águas. Alguns gritaram de medo e achavam que era um fantasma, mas Jesus logo falou que era ele. Mas vocês acham que eles acreditaram mesmo Jesus falando que era ele? Não, não acreditaram, porque Pedro disse: Se és o Senhor mesmo, mande eu ir contigo sobre as águas. Assim acontece com muitas pessoas. Deus fala com elas e elas duvidam. Lembram de Saulo indo no caminho para Damasco? Uma luz brilhante no céu apareceu e ali Paulo e os que ali estavam ouviram a voz de Deus, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ali, entre todos que estavam, somente Saulo ouviu, acreditou e se converteu. E os outros? Continuaram incrédulos. Não acreditaram naquilo que viram e ouviram. Mas, voltando para o barco onde Pedro estava, ele pediu
para Jesus o mandar ir até ele. Homem que já conhecia a autoridade de Jesus. Porque ele não falou: Jesus, posso ir até você? Ele disse: manda que eu vá. Então, para que os milagres aconteçam, aqui já está algo grandioso que você deve guardar no seu coração. Deus tem autoridade para fazer qualquer coisa que ele quiser nesse mundo. Guarde isso no coração, não duvide do poder de Deus, até mandar andar sobre as águas ele pode fazer. Pedro, sabendo disso, falou: manda que eu vá até você. Jesus o chamou e ele começou a caminhar sobre as águas. Mas o que aconteceu? Vamos lembrar o versículo. Mateus capítulo 14, versículo 30. Mas sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou dizendo: Senhor, salva-me. Aqui está outro grande segredo para que você continue andando pela fé. Não deixar o medo te abater. Pedro sentiu o vento e ficou com medo. O diabo muitas vezes vai querer te mostrar que está por perto para te fazer afundar na fé. Mas para quem você vai olhar? Para Jesus que está dizendo: venha, ou para o diabo que veio em forma de vento para afundar Pedro? A forma que nós olhamos para o milagre, ele vai acontecer. Mas a partir do momento que deixamos de ver Deus e vemos a angústia, o medo, a aflição, a falta de paciência e a dúvida, tenha certeza de uma coisa: o diabo está vencendo e você está perdendo. Sabe por quê? Porque você está deixando de olhar e crer para o autor e consumador da nossa fé e está olhando para as circunstâncias. Você está olhando para o tamanho do seu problema. O problema é grande, mas lembram que eu disse que Deus tem autoridade sobre todas as coisas? Se você a qualquer momento olhar para o lado e sentir o vento e deixar de crer, você vai perder a batalha e o inimigo vai vencer, vai fazer você afundar. Mas se você crer que Deus tem autoridade sobre todas as coisas, sobre todos os seus problemas, crer que Ele pode te ajudar a resolver, basta você crer e continuar caminhando na direção dele, que o seu milagre vai chegar. Seu milagre vai acontecer. Creia, somente creia. Amém, povo de Deus? Feche os seus olhos e vamos orar. Pai, que palavra forte. Palavra para verdadeiramente colocarmos em nosso coração e colocarmos na nossa vida cristã. Precisamos caminhar contigo e olhar para a sua direção. Muitas pessoas deixam de crer, deixam a dúvida abater, deixam a dúvida entrar no seu coração. E isso faz com que o inimigo comece a vencer a batalha. Muitas pessoas estão querendo um milagre do Senhor, mas não conseguem permanecer firmes e fiéis a Ti. Passam por problemas e na primeira situação elas já deixam o Senhor de lado. Acabam largando a fé e vão até fazer coisas erradas. Pai, que isso não aconteça conosco. Que possamos permanecer fiéis e firmes a Ti. Que possamos olhar para o autor e consumador da nossa fé, que é o Seu Filho Jesus, aquele que veio aqui para nos salvar, aquele que veio aqui para nos dar autoridade sobre todos os principados e potestades. Que possamos sim olhar para Ele e continuar na fé. Não deixar a dúvida entrar no nosso coração, não deixar que o medo venha e nos abata. Precisamos olhar e continuar olhando para Ti. Te pedimos isso em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. E eu peço agora, Senhor, uma bênção especial para cada uma dessas pessoas que ficou ouvindo esta mensagem até o final. Eu peço a Ti, Senhor, abençoa a vida delas, abençoa a família, a saúde, o trabalho, abençoa todas as coisas que elas estejam agora falando com o Senhor. Eu te peço isso e desde já te agradeço, porque eu sei que o Senhor faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Amém e assim seja. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado da mensagem e se vocês gostaram, compartilhe com seus amigos, com seus familiares, com aquelas pessoas que necessitam ouvir uma boa palavra. Deus abençoe a todos vocês e não esqueçam, amanhã nós teremos mais.